gente trazer a informação da grande novidade aí do decreto presidencial da BR-163, né? Saiu ontem, então o que diz o decreto? Vai várias novidades aí, muitas novidades, né? Então vou pegando aí, portal JVC que está aí com as novidades e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Ela tem uma comissão especial que acompanha, né, já há quase 2 anos esse processo, né, e que teve uma atuação aí, eu digo assim que foi fundamental no sentido de culminar para esse decreto, né, que foi assinado no dia de ontem pelo presidente da República. Inicialmente nós vamos cumprimentar o doutor Abel Sguarese para a gente realmente trazer mais informações, o que representa esse decreto e o que pode acontecer, né, doutor? A partir de agora, com a duplicação da rodovia BR-163. Doutor Abel, tudo bem? Nossos cumprimentos. É um momento, vamos falar assim, eu vi muito, acompanhei, o senhor foi um dos que comemorou bastante, eu vi aí o setor produtivo comemorando, vi vários segmentos comemorando, eu falei assim, é uma comemoração, mas a nossa maior ainda está por vir, né? Que é ver essa obra concretizada, não é mesmo, doutor? Mas já é um passo extremamente importante devido à situação aí em que envolveu, né, esta concessionária que não estava fazendo manutenção, não estava fazendo seu trabalho devido, né? Aliás, desde lá atrás, não conseguiu cumprir esse contrato, não é mesmo, doutor? Bom dia, um prazer falar com o senhor. Bom dia, Valdecir, é um prazer estar mais uma vez trazendo as novidades aí desse contrato de concessão da BR-163. Bom dia a todos os luverdenses, todos os amigos aí do estado todo, Valdecir. Bom, ontem saiu o decreto do presidente da República, é um motivo sim de comemorar, pois a gente conseguiu encerrar o ciclo do contrato da concessão de 2013. Não existia um contrato, esse contrato tivemos aí o Odebrecht Transport como a vitoriosa, realizou obras de infraestrutura até 2016, paralisou a realização de obras no auge da Lava Jato, bom que todo mundo rememora isso, o crescimento do estado aí exponencial, de todos os municípios, setor do agro, começou a ficar insustentável, surgiram os movimentos como Pelas Vidas aqui em Lucas do Rio Verde, aonde participamos, né? E a partir dali vimos que o problema era jurídico, tem um contrato vigente, um contrato inadimplido, e levamos isso então para o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, em maio de 2020 foi criada essa comissão especial. Essa comissão então passou a fazer reuniões virtuais, diligências para conseguir as cópias dos processos em tramitação, e a partir dali apresentamos um relatório final, após debruçar em mais de 40 horas de reuniões virtuais, mais de 40 mil páginas de estudos dos processos já existentes na época no Tribunal de Contas da União, alguns processos existentes na NTT e na Câmara de Comércio Internacional, que é uma justiça arbitral, né, em Brasília, eleita nesse contrato. Compilamos isso no relatório final, aonde nós passamos, pessoal, hoje a partir de janeiro de 2021, com a apresentação desse relatório final, que acaba sendo um passo a passo do problema, do inadimplemento e solução do problema. E, felizmente ou infelizmente, nós conseguimos andar de mãos dadas, vamos assim dizer, com a NTT, com o Ministério da Infraestrutura e a própria concessionária. A partir de 2021, ela muda, então, de postura, passa-se para de defender a inadimplência dela, ela passa a reconhecer o inadimplemento dela e não realizar obras, não ter motivo para isso, e ela passa, então, a convergir para a solução, aonde, então, construímos aquela audiência pública em 16 de julho de 2021, ou seja, há menos de um ano, e naquela audiência pública foi deliberado por todos ali presentes, pelo povo, né, que a melhor saída naquele momento era o TAC, que o TAC nada mais era do que um aditivo contratual, onde manteríamos o contrato vigente,
apenas alongaria os prazos que já estavam vencidos de realização de obras, né, para mais 5 anos à época, mas trocaria o acionista, sairia o Odebrecht Transport e entraria um acionista com poder de financeiro ou de angariar valores no mercado financeiro para a realização das obras imediata, né? Lembrando que essas obras complementares aí têm uma estimativa de 4 a 6 bilhões para a realização dessas obras. Então, quem assumir isso tem que gastar, tirar o dinheiro do caixa e depois receber com a cobrança de pedágio nos anos que faltam aí para terminar essa concessão, cerca de 20 anos, né? Mas o que era a grande solução, o investidor, após a análise, né, análise dele, desistiu do negócio. Então, como segunda solução tratada naquela audiência pública foi a devolução amigável, ou seja, a própria concessionária, então, fazer a proposta de devolução amigável prevista na legislação como uma solução sem judicialização, né? Que poderia nos arrastar por anos. Ela saiu também comprometida. E como terceira e última hipótese, ela não o fazendo, então, a caducidade, que daí é rescisão forçada com penalidades previstas em legislação, entre as quais a proibição da Odebrecht Transport de contratar com o poder público por até 8 anos, né? Então, não dando certo o TAC, nós então subimos com reunião com o ministro da Infraestrutura à época, com a NTT, e aí foi instaurado o processo de caducidade, aonde ocorreu que a concessionária cumpriu o apalavrado, fez a proposta de devolução em dezembro do ano passado. Em março desse ano, exatamente dia 10 de março, nós fizemos um parecer e pedimos o parecer foi feito em janeiro, mas ela foi para a reunião de 10 de março na NTT, aonde, Valdecir, e bom que todos saibam o porquê que esse processo andou de forma ágil, que quando você tem a devolução amigável, ela vai rescindir essa concessão e vai licitar novamente. A nova licitação, ela tem que constar valores para indenizar as obras que o antigo concessionário fez. Então, quem ganhar a licitação tem que indenizar os valores que ainda falta pagar, vamos assim dizer, de forma clara, das obras que eles fizeram, né? Principalmente no setor sul, na região sul nossa. E essa discussão econômica pode levar anos, porque já estão discutindo na justiça arbitral o quanto é essa indenização, o quanto que vale a obra, quanto que vale uma duplicação, quanto que foi a duplicação de uma ponte, enfim, um viaduto. Isso vai longe, essa discussão. O que nós propomos, então? Que a indenização seja pelo valor que a NTT reconheça. E que eles continuem aquela briga arbitral deles, o dia que quem ganhar, se eles ganharem, recebem precatório, como é com qualquer cidadão comum. Então, esse fatiamento dessa forma de liquidação da indenização, ela foi uma propositura da OAB, da comissão, da nossa OAB Mato Grossense, e foi aceita pela NTT. Foi a forma de agilizar esse trâmite. Foi aceita nessa reunião colegiada, subiu então para o ministro da Infraestrutura, que também qualificou, que chama-se qualificação para nova licitação, também aceitou a decisão colegiada da NTT. Essa decisão ela foi na portaria do ministro de maio agora de 2022, né, do atual ministro. Ela foi no dia seguinte à nossa ida a Brasília, que fomos lá justamente para cobrar agilidade nisso. No dia seguinte tivemos a coroação da nossa insistência com as autoridades com a publicação da portaria ministerial. Na sequência, ela sobe, então, para o Conselho da Presidência da República, que é o Conselho do PPI. Tá? O Conselho do PPI, então, subiu em maio. E no dia 2 de junho, conseguimos que fosse inserida na reunião ordinária deles, aonde foi também referendada essa decisão pelo Conselho do PPI. Aí é enviado ao presidente da República, que pode aceitar essa qualificação, como pode não aceitar, e aí o processo de caducidade volta ao seu trâmite. E ontem tivemos a grata surpresa do presidente da República ter editado o decreto, e esse decreto agora põe fim, então, o decreto 11.122, de 6 de julho de 2022, que publicou no Diário Oficial dessa madrugada, Diário Oficial da União, aonde ele qualifica essa concessão
e, em termos claros, rescinde o contrato, manda-se ao PPI para a nova licitação. Então, essa é a atual fase jurídica, Valdecir, do contrato atual de concessão, que ele fica agora formalmente rescindido. Bom, doutor, a pergunta que está aí no ar, aí, que o Mato Grosso, o Brasil, ocupa, essa é uma importante rodovia, eixo de escoamento da nossa produção, sem dúvida, é como ficará a administração. Primeiro, manutenção, né, não estava sendo bem feita, estava aí meio, né, vamos falar aí, a meia boca, né, mas tinha aí um tapa-buraco de vez em quando aí nesse trecho, né, concessionado. Serviços médicos, serviços de guinchos, e a administração, principalmente da praça de pedágio. O senhor saberia aí, o senhor que está de perto, acompanhou, claro, inúmeras reuniões aí junto com a NTT, como que ficará a partir de agora? Vai ser aberta a cancela, cobra essa questão do pedágio ou não a partir de agora? Como fica essa situação? Bom, agora a proposta de devolução amigável, por lei e as regulamentações posteriores à lei, ela foi regulamentada por resoluções, portarias da NTT e Ministério da Infraestrutura. A concessionária, ela é obrigada a continuar dando manutenção na pista, a continuar dando atendimento ao usuário. Ela é obrigada, tá? É bem notório que se houver o abandono do pedágio, em 30 dias acaba a nossa pista. O que está ruim fica muito pior, fica péssimo, né? Aí o DENIT teria que dar manutenção. É possível isso? É possível. Também o DENIT assumir essa pista, dar manutenção, mas nós sabemos o que é o poder público, né? Ter que administrar uma rodovia como essa, com esse fluxo atual que nós temos. Então, na proposta de devolução amigável, a concessionária Rota do Oeste, ela continua cobrando pedágio, ela continua dando manutenção, e para ela não ter a redução de pedágio pelos serviços que ela não realiza, que é obras de infraestrutura, tá? A proposta que foi feita é investimento de 300 milhões ano na rodovia, ela deve ficar cerca de 2 anos nesse período de transição, até que tenha um novo concessionário, uma nova licitação, e as obras que ela vai fazer com esses 300 milhões são as obras prioritárias elencadas pela NTT, justamente onde ocorre maior fluxo e maiores acidentes. Essas obras prioritárias, elas são fazer o acostamento, acabar com esses degraus que nós temos do Gil a Lucas do Rio Verde, parte da travessia urbana de Sinop e parte do contorno do Imigrantes lá em Várzea Grande, onde são os setores mais críticos. Então, vai ter um investimento cerca de 600 milhões de obras nesse período de transição, tá, Valdecir? É o ideal? Não é o ideal, mas é o que pode se fazer dentro da legislação. Paralelo a isso, nós entendemos agora, com o encerramento desse ciclo, e desse contrato existente atual, e agora vai viger um contrato de transição, que fala-se em aditivo, é um aditivo de rescisão, onde fica rescindido, tá? A concessionária, por um outro viés também, renuncia à proteção arbitral que ela tem, da liminar arbitral que ela tem, ou seja, se ela descumprir agora as cláusulas desse aditivo, ela é penalizada com a caducidade imediata, né? Então, ela não tem mais proteção nenhuma, não tem judicialização, não tem nada. Então, em regra, esse aditivo, ele é firme, cláusula rígida, e ela cumpre. Então, nós vamos ver obras ocorrendo, essas obras emergenciais ocorrendo, ela dando manutenção e atendimento ao usuário nesse período. Paralelo, Valdecir, nós temos o projeto da nova concessão já licitado na empresa de planejamento e logística do governo federal, é uma estatal que trata de todas as licitações do governo federal. Então, ela licitou já esse projeto novo da BR-163. Esse projeto novo, ele tem que contemplar a chegada das ferrovias, ele tem que contemplar todo esse crescimento que teve no estado, por exemplo, as indústrias de etanol que surgiram ao longo da rodovia.
ele tem que contemplar obras novas, como o contorno de cidades, exemplo de Jaciara, no setor sul, que vai se fazer anéis viários, desviando da cidade. Então, tem outras obras a ser contemplado nessa nova fase que estamos no Estado, crescimento do Estado, que vai ter que contemplar nessa nova licitação, como aqui em Lucas também, novos viadutos, enfim, que já foram levados para o DENIT. Tudo isso está em estudo nesse novo projeto, licenciamentos ambientais, etc., na EPL. Então, leva tempo, mas esse tempo nós temos que, paralelo a isso, além das obras que a concessionária fica obrigada nesse termo aditivo a fazer, nós temos que, sim, conclamar o poder público a nível federal, a nossa bancada federal, para que inclua no orçamento de 2023 obras de duplicação para o DENIT licitar e realizar. Nós não devemos, Valdecir, aqui ficar aguardando apenas que o futuro concessionário, quando ganhar, realize essas obras. É muito tempo. O Mato Grosso não tem mais tempo. Quando paralisaram essas obras em 2016, não houve a cobrança efetiva. A cobrança efetiva ocorreu a partir de 2020, de maio de 2020, quando entrou a OAB nesse problemática, e praticamente em 2 anos conseguimos rescindir esse contrato e agora voltar a ter obras com esse termo aditivo e voltar a ter uma licitação. Ou seja, temos uma luz no final do túnel, mas não devemos, como dito, esmorecer e nem sossegar. É possível, sim, que a bancada federal do Mato Grosso cobre o governo federal para incluir obras de duplicação para o DENIT realizar, e mais, Valdecir, cobrar a bancada federal para que pegue as suas emendas e coloque no DENIT para fazer obras na BR-163. Então, perfeito. Doutor, eu estou vendo aqui que realmente o senhor falando aí, né, e é bom que a gente... Então, o governo, nesse decreto, ele estabeleceu um prazo de 90 dias para ajuste entre o Ministério da Infraestrutura e a NTT, que é a Agência de Transportes Terrestres, né? E não, a concessionária, então... É com a concessionária, Valdecir. Com a concessionária. Então, serão definidas aí as obrigações mínimas de obras e serviços e a realização, até nesse período aí, vamos falar, o prazo seria aí de até 24 meses, né? 12 meses e prorrogável por mais 2 meses, se for necessário, desse aditivo, é isso mesmo? Isso aí. Então, pode ser prorrogado até por mais 24 meses. Mas a pergunta é essa: a empresa vai ter interesse, a palavra é isso, de continuar esse projeto? O senhor não tem uma preocupação de haver aí um descaso por parte da concessionária Rota Oeste? Nós temos que falar o nome, até porque fica mais claro, vamos direto ao assunto, né? Não tem que se... Né? Nesse sentido aí, não pode ocorrer isso, e um tipo de um abandono que já vem sendo sentido aí por parte dos usuários desta rodovia, é um descaso, não é verdade? Aí a recuperação de melhor qualidade já não vem acontecendo, vem um meio tapa-buraco, não tem acontecido isso? O senhor não tem essa preocupação nesse sentido? Essa é uma grande preocupação de todos, Valdecir. Seja da comissão, seja da própria NTT, do Ministério da Infraestrutura, todos têm essa preocupação. E por isso, como dito, esse contrato de transição, que chama-se aditivo, ele tem cláusulas rígidas, tá? Fiscalização, e não tem mais processo. Ou seja, se ela inadimplir e for grave, é caducidade imediata. Ela não tem mais proteção arbitral, ela não tem mais debate contraditório, de defesa, nada. Todas as regras estão nesse termo aditivo, que é um termo de rescisão. Então, o inadimplemento dela, agora, nesse aditivo, ela leva à caducidade. A caducidade, ela fica proibida de contratar com o poder público, entre as multas, penalidades, etc. Então, a gente acredita que, face a rigidez das cláusulas e a gravidade do inadimplemento, a gente acredita que a chance dela ficar inadimplido, ela fica menor, mas é possível.
O inadimplemento, caducidade. Não tenha dúvida disso. Imediata caducidade é o que prevê nos termos desse aditivo de rescisão. Inclusive, pode todo mundo acessar o site da NTT, o padrão de aditivo de devolução amigável já tem a minuta padrão, que é usado para todos os casos no país. Óbvio que no caso específico nosso, como vai ter obras para realizar, vai ter esse acréscimo no aditivo das obras que eles vão realizar. Mas as cláusulas são rígidas, são eficazes e acreditamos que isso desestimula a concessionária Rota do Oeste, que causou todo esse escárnio, que é sim a responsável por causas de acidentes, colisões diretas. Óbvio que tem excessos dos condutores, mas principalmente tombamentos e colisões diretas é causada pela não realização de obras de infraestrutura, talvez o excesso de um motorista, excesso de velocidade, enfim, um tombamento, uma ultrapassagem arriscada que resulta nessas colisões. Se a pista fosse duplicada, a sorte seria outra, não seria perder vidas, como nós perdemos mais de 850 vidas nesse período de inadimplemento dessa atual concessionária. Então, a causadora de tudo isso é sim a concessionária. Isso tem que ser falado, exposto, porque muitas das vezes a concessionária, ela vai em audiências públicas, como ocorreu agora no Senado Federal, e ela se pinta como uma grande vítima do sistema. Ela não é vítima do sistema, não. Ela foi vítima, ela vitimou vidas, ela fez vidas serem perdidas porque ela ganhou uma concessão, ela inadimpliu, ela não realizou obras porque ela se envolveu na Operação Lava Jato e não conseguiu mais angariar dinheiro. Esse é o resumo do problema causado em 2016. E, paralelo a isso, nós tivemos também uma omissão do poder público e dos próprios órgãos reguladores de 2016 até 2019 de nada fazerem ou fizerem muito pouco. Se tivesse isso começado em 2016, Valdeci, em 2020, a gente já tinha uma licitação nova. Então, nós perdemos 4 anos dourados, que eu falo que foram vidas perdidas nesse período de pouco que foi feito a nível dos órgãos fiscalizadores. Também é importante que muitas pessoas estão nos acompanhando aí, né, pelas nossas plataformas digitais. A gente precisa também aqui acrescentar, ó, que nesse decreto presidencial assegura que a recuperação, a conservação e recuperação asfáltica de 45 quilômetros entre os segmentos de Rosário Oeste a Posto Gil, né, que está aqui, naquela região chamada Caixa Furada, né, daquela serra. Então, a proposta inclui também viaduto no Trevo do Lagarto, também construção e adequação da capacidade de travessia urbana Sinop, implantação imediata de obras de manutenção e recuperação asfáltica em Jangada, Rosário Oeste, Posto Gil, construção de uma passagem elevada, isso é importante ressaltar, Lucas do Rio Verde e outra em Nova Mutum. Essa passagem seria igual a esse trevo aí, doutor, mais ou menos, é? É igual a esse trevo ali da Mato Grosso, da Avenida Mato Grosso em Lucas? Valdeci, todas essas propostas estão no plano de devolução amigável, agora eles vão constar do aditivo, são propostas, tá? São propostas. Então, a proposta, ela contempla a obra cerca de 300 milhões cada ano. Então, dentro dessas propostas, e tem também, além disso, até desculpa ter te interrompido, tem o alongamento ali desses degraus que nós temos aqui de Lucas ao Gil, que eu acho que isso é extremamente horrível. Um caminhão carregado, ele tem que desviar do buraco, ele caiu ali, ele tomba. Ou ele tomba ou ele vai acabar se ricochetando e indo para a pista ao contrário. Então, isso daí é péssimo isso, né? Então, também tem isso como obra prioritária. Então, isso vai se realizar ao longo dos 2 anos. Vamos acompanhar a celebração desse termo aditivo. Isso seria bancado pelo DENIT, nesse caso? Rota do Oeste, concessionária. Rota do Oeste. Ela continua cobrando pedágio, não tem redução do pedágio, porque na celebração do termo aditivo, ela fica desobrigada, em regra, de fazer obras. Porém, é reduzido o pedágio cerca de 30%, tá? Então, para não reduzir o pedágio
que já está um valor bem inferior. Vamos pegar o exemplo, para a gente ir para Itapurá, onde não tem obras de duplicação, pega a rodovia 449 aqui, nós estamos pagando, só me engano, R$10,90, tá? E é só obra de manutenção e sinalização. Até o atendimento ao usuário da 449 é horrível, a gente não tem a cada 40 quilômetros posto ali de atendimento, de nada. Nós temos o pedágio e aí tá a sorte de quem quebrar na pista de ficar esperando alguém avisar lá na cabine do pedágio, alguém vir nos atender. É R$10,90. Para a gente ir de Lucas a Mutum, a gente paga R$3,80 na BR-163. Então, olha a diferença. Por óbvio... É muito grande, né? A manutenção na 449 é muito inferior à manutenção na BR-163, né? Então, a proposta foi, fique com o mesmo valor do pedágio, mas faça a obra. Por quê, Valdecir? Eles estão arrecadando cerca de 700 milhões ano nesses pedágios todos. Então, 300 milhões é possível, sim, que faça a obra em torno de 300 milhões, enquanto a EPL está fazendo os estudos da nova licitação, leva tempo, depois tem a fase no Tribunal de Contas da União. Por isso, desses 2 anos, nós, mato-grossense, temos que ver obra. Temos que ver essas obras sendo retomadas. Então, a concessionária atual, ela fica obrigada em fazer essas obras nesse período de 2 anos. Então, nós vamos ter essas obras prioritárias, mas eu estou falando a mais, Valdecir, além dessas obras prioritárias de responsabilidade da concessionária, nós temos que cobrar a bancada federal, temos que cobrar os nossos representantes para que inclua no orçamento do governo federal para fazer mais obras pelo DENIT. Nós temos condições sim, se, por exemplo, se conseguirmos nesse orçamento agora de 2023, alavancar 2 bilhões para obras na BR-163, da divisa do Mato Grosso do Sul até Sinop, nós conseguimos ver obras de duplicação sendo realizada. Então, é possível, não é um sonho, é possível. Está ao alcance, basta os nossos representantes comprarem essa briga e levar, porque isso trata-se de política, né, Valdecir? De política, e aí é governança, é discricionariedade de quem está no poder. Olha, quero aqui enaltecer, parabenizá-lo pelo seu empenho, porque a gente sabe aí, a sociedade tem acompanhado de perto, ansiosa, apreensiva, né? E indignada também, porque o senhor falou aí de 850 vidas, né? Que foram perdidas, né? De irmãos, de irmãs, que se perderam nessa rodovia, que poderiam ter sido evitadas, né? Essas perdas, caso se tivesse duplicado essa importante rodovia federal. Do ponto de vista econômico é importante, social, e quando se fala em vida, né, doutor, a gente nem se discute, porque é o bem mais precioso que nós temos. E nós estamos aqui sempre à disposição, quero enaltecer mais uma vez, parabenizá-lo por esse trabalho voluntário aí, que vocês assumiram essa empreitada aí, através da seccional da OAB do Estado de Mato Grosso, né, entendendo a importância dessa causa. Eu falo que a OAB veio clarear essa situação, veio intervir também com o poder, com os seus profissionais aí da área do direito, né? Colocando à disposição da sociedade mato-grossense, né? Esse importante trabalho aí e de forma voluntária, né? Então, parabéns na sua pessoa, todos os profissionais que estão atuando, que vão continuar atuando, né? Que, vamos falar, ganhamos aí uma batalha, mas não ganhamos a guerra ainda, podemos dizer assim, né, para finalizar. Isso aí, encerramos um ciclo. Pior, talvez, Valdecir, o pior ciclo era rescindir o contrato. Tinha um contrato, tem que rescindir, rescindiu. Agora nós temos a transição e a concessão está de novo para o poder público. Agora o poder público vai licitar, adequar o projeto, fazer com cláusulas mais rigorosas, que tenhamos um concessionário no futuro que ganha, que tenha capacidade de fazer as obras, de alavancar esse desenvolvimento todo do Estado, que margeia a BR-163, a nossa principal rota aí,
de escoamento dos grãos, da produção, da industrialização, é a principal rota aí com a chegada das ferrovias, vai ficar insustentável tudo que está ocorrendo nesse estado, um estado de transformação do ciclo econômico. Então, é extremamente necessário para o Mato Grosso, para o país, que a BR-163 seja duplicada efetivamente. Então, essa é a nossa luta. Encerrado esse ciclo, continuamos agora acompanhando a celebração desse aditivo, das cláusulas desse aditivo, para que tenha cláusulas rígidas nesse aditivo. Depois estamos já paralelo acompanhando, vou dizer, na EPL, já fizemos reunião com a diretoria do PPI, que é o Conselho da Presidência da República. Temos uma reunião agora, semana próxima, aqui com o diretor-geral da NTT, onde já vamos tratar, estamos já tratando dos termos do contrato aditivo. Na sequência, vamos acompanhar esse projeto na EPL. Isso é muito importante, os prefeitos da região acompanharem também, para que contempla as obras em cada município necessárias nessa nova licitação. E, paralelo a tudo isso, também conclamar a nossa bancada federal para que insira no orçamento de 2023 obras pelo DENIT. Não vamos ficar esperando essas poucas obras, é muita obra, mas eu falo que é pouca, porque nós tínhamos que ter duplicado tudo até 2019. Então, qualquer obra que a Rota do Oeste venha fazer, obrigada agora por esse termo aditivo, por mais que nós vamos ver e vamos estar felizes com as obras realizando, é muito pouco. É muito pouco. Não podemos nos contentar com pouco. Não podemos nos contentar com migalhas. Então, temos que, sim, fazer que tenhamos obras também pelo DENIT em 2023. Essa é a luta que todos têm que encampar. E não ficar vendo conversa que a gente começa a ver agora, tempo de política, né, Wanda? Começa a ver soluções mágicas, consórcio de municípios para assumir, estadualização da rodovia e tal. Muitas propostas que não é impossível, mas essas propostas deveriam ter ocorrido lá em 2016, né? A gente começar com proposta agora de estadualização ou de criar consórcio de município, isso daí vai 2, 3, 4, 5 anos só para conseguir o ajuste jurídico e legislativo. Então, não temos mais esse tempo. Vamos para o que é prático e o que é efetivo. É ver obra nessa pista, Valdecir. Doutor, muito obrigado aí por essas informações, doutor Abel Sguarese, que é membro, né, da seccional, presidente da comissão especial da BR-163, ligada à seccional da OAB do Estado de Mato Grosso. Muito obrigado aí por essa participação, por esses esclarecimentos, muito importante, e vamos continuar juntos aí nessa caminhada, né, doutor? Vamos seguir aí juntos em defesa, né, da duplicação. Não vamos dar trégua, né, para essa proposta que realmente é um sonho dos mato-grossenses, dos brasileiros que vieram desenvolver essa nossa região do estado de Mato Grosso, né? Perfeito. Muito obrigado, Valdecir. Muito obrigado a todos e parabenizar todos os luverdenses que foram à rua, que foram na BR, que levantaram as bandeiras, que manifestaram indignação. Continue. Vencemos um ciclo. Vencemos um ciclo. A concessão é do povo, é nossa. Agora está na mão do governo para licitar novamente. Então, o ciclo vencido, o ciclo mais árduo foi vencido, que foi a rescisão. Agora vamos cobrar para que tenhamos uma licitação nova, coerente, projetos novos e obras imediatas nessa pista. Muito obrigado. Pode ser, tenha todos um bom dia. Aí falamos com o presidente da Comissão Especial da OAB Seccional de Mato Grosso, doutor Abel Sguarese, toda a OAB, o sistema OAB, né, do município de Sorriso, de Nova Mutum, também de Sinop, toda a OAB de Mato Grosso, enganjada também nesta luta, né? E, claro, a sociedade, setor produtivo, estamos falando aí da sociedade mato-grossense, e aquilo que eu já destacamos, os brasileiros que vieram desenvolver o estado de Mato Grosso, ansiosamente estão aí lutando, né? Não é só esperando não, lutando para ver a concretização da duplicação da rodovia BR-163. É, sem dúvida, a rodovia mais importante do nosso país, né?
porque por aqui passa a riqueza que faz a diferença no PIB, né? no Produto Interno Bruto do nosso país, né? É o estado de Mato Grosso que é o maior produtor de soja, é maior produtor de milho, da pecuária e vai levando, do algodão, enfim. E não tem tido aí, vamos falar aí, um reconhecimento, uma retribuição por parte, né, do governo da esfera federal. Isso não é de agora, isso nós estamos falando ao longo da história, né, do estado de Mato Grosso, né, a partir aí do ano 2000, quando realmente a produção em grande escala no estado aumentou muito e tem aumentado a cada ano e não tem os investimentos em infraestrutura, né, como rodovia, ferrovia, né, e outros investimentos que o estado tanto carece, né? Então esperamos aí que a partir de agora possamos acelerar a duplicação da rodovia BR-163. Mais uma vez, muito obrigado aí, foi essa